Salve rapaziada, Lucas aqui, estamos de volta, finalmente, aí vocês pediram bastante pra eu continuar assistindo as gameplays dos jogadores chineses, né, dos melhores jogadores do mundo, pediram pra continuar reassistindo, aí fizemos o vídeo do All-in, se você não viu, tá o card, vídeo do All-in jogando pra caraca, talvez o melhor AR do jogo, eu acho que é o melhor AR do jogo. Hoje a gente vai assistir simplesmente, vamos começar com o maior de todos os tempos. Tem aquela discussão do Bolu, de não sei quem e tal, mas eu acho que, na minha opinião, o maior de todos os tempos é o Zai. O melhor AR, melhor SMG, que por muito tempo já foi, o melhor sniper do momento. Cara, ele é absurdo. O cara é simplesmente o maior de todos os tempos. Tem anel de campeão do mundo, tem champs, tem milhões de CDM, tem milhões de CDSI. Então, cara, é absurdo. Assistir o cara é, mano, brilho nos olhos pra quem ama COD Mobile. Pra vocês, que ainda não deixaram like, não se inscreveram, já se inscreve agora. Cara, sensacional, conteúdinho, coisa linda. Vamos assistir essa POVzinha absurda desse cara. Vamos aprender um pouquinho, né? Vamos aprender comigo, vamos tentar entender um pouco do que ele pensou. Bora, pra cima. Bom, então eu vou tô colocando agora a primeira VODzinha que a gente vai ter aqui. Foi do game recente, inclusive. Tá rolando agora na CDM, pra quem não conhece, tá rolando o campeonato na China, né? A Call of Duty Masters, na China. Com os melhores times, tanto chineses, indianos, tem 2 times indianos e tem essa OG, que é um time internacional aí, né? Uma mistura com norte-americanos, filipinos, canadense, então tá tudo junto, misturado. E, cara, vamos assistir a POV do Gold. Ele começa de type, legal que ele começa com... Não é o primeiro mapa que ele faz isso. Vamos voltar aqui, ó. O start com a classe da type. Lembrando que já ensinei pra vocês como saber aí qual que é a classe que ele tá usando, qual que é a arma que ele tá usando aqui pelos códigos, né? No vídeo de configurações que vai estar aqui na descrição. Nosso editor monstro vai estar dando aquela moral pra nós e deixando aí fácil pra vocês. E o legal desse jogo é, ele tá com a role de AR Marksman, né? AR Marksman que vai jogando de rifle de assalto e Marksman, que é a classe atiradora da SKS, da Type 63, da Sniper, então ele consegue ter esse flex, e ele tá jogando de XM4. Talvez é um dos poucos que está jogando, acho que ele, o Olin tá puxando em alguns momentos. No dia que tá sendo gravado isso aqui, teve o jogo da Q9 e o Mao que também jogou, com algumas outras variações de classe da XM4. O Cloud também, então a galera tá começando a colocar ela mais forte lá nos HPs, principalmente. Que muita gente tá usando a Oden e tudo mais. Ele volta pro P1 com essa type. E, cara, a mira dele, a gunfight dele é absurda, velho. O operador que ele tá usando é o Equalizer. O operador combina bastante com o estilo de jogo dele, com a velocidade que ele coloca dentro do game. E eu acho muito... O que eu mais admiro no Zai, assim, é as tomadas de decisões junto com a agressividade e conseguir ser meio que cauteloso ao mesmo tempo, sabe? Ele toma umas decisões, e fora que a mira dele é sensacional. A gente vai ter outro vídeo aqui também que eu vou assistir depois desse jogo, que é da POV dele, pra galera que quer ver um pouquinho de como que é a HUD, a POV e tudo mais. Detalhe, eu tô assistindo o vídeo aqui do Zenith, tá? Um grande salve, Zenith. Thank you so much, my friend. O vídeo, mano, absurdo. Vou deixar também aqui o link de todos os vídeos que a gente estiver assistindo aqui, vai estar na descrição. E eu acho que ele, mano, a facilidade que ele tem pra arrancar os caras de Red Elite, que ele, assim, ele sempre foi um sub muito bom, sempre foi um AR muito bom, e sempre foi um sniper muito bom. Ele tem todas as... Eu acho que eu nunca vi ele jogando de 12, pra ser sincero, com a role de shotgun. Mas ele com AR e SMG, ele é absurdo, velho, é absurdo. Igual eu falei no começo do vídeo, eu acho que ainda é o maior jogador de todos os tempos, por mais que eu não acho que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Que ainda assim tá na briga ali, acho que tá no top 3 melhores jogadores de todos os tempos. É que o PJ, o que ele fez nesse último Champions foi um bagulho bizarro. E o que o Olin vem fazendo também há muito tempo é absurdo. Mas só que assim, o que eu acho mais legal dessa line da Wolves, principalmente, é que eles montaram o core principal do time campeão mundial, só sobrou. Olha esses frags, velho. Olha esses KDAs, tipo, sabe, é bizarro. O que eu acho mais legal aqui é o Zai, né, com 50/26. O Peg, 33/24, jogando de Oden também, que o Peg tá agora como flex. No Champions do ano passado, ele jogou de SMG, jogou de SMG Heavy, né, pra puxar as 12 e tudo mais. Que inclusive iremos assistir game do Peg hoje também. E aqui o Wind, o Rise e o Sounds, esses 3 aqui são rookies, eram meio que Ranked Warriors, olha, eram os leões de Ranked que explodiram então no time que tem título mundial. Core oficial, né, deles, que foi campeão em 2023, né, era King, X-King e Nian, os 3. Eu não sei se o X-King se aposentou, ele tá no banco, mas o King e o Nian, eu sei que aposentaram. Cara, os caras simplesmente mudaram o time, campeão do mundo, e montaram isso aqui, ganhando da Q9 também, deram reverse sweep no game recente aí que teve. Bora pro segundo game, vamos assistir a POVzinha dele um pouquinho. Aqui a gente indo pra POVzinha do homem, já estamos aqui. Olha o start dele já no Summit, com a XM4, inclusive, que é a mesma classe que ele tava usando no game da OG. Nesse game aqui,
Não dá pra perceber muito bem que é um vídeo mais... Tá do Yang Si, tá? Um grande salve pro Yang Si, que sempre que eu assisto as vozes em chinês, aí tem... Mano, todos os jogos chineses aqui, ó, pra quem quiser ver, tem várias coisas legais, bem bonitinho. Yang Si, thanks so much, man, for your content. Always a pleasure. Tá meio que é um edit que parece que foi feito na Huya, que é uma plataforma que eles usam, Huya e Douyu, e a Bilibili, que é a plataforma que eles fazem stream, né, na China. E o FOV do Zai é 7500, se eu não tô enganado. Ele tá usando o sync de FOV na Sniper. Com essa música aqui não tá dando, não, velho, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu acho que o que eu mais acho bizarro nele é as balas que ele acerta, sabe? Olha esse frame que ele teve, olha o frame que ele teve pra acertar o cara. Olha o frame que ele teve pra acertar o cara. Olha o frame que ele teve, olha isso. Ele viu o cara e ele conseguiu dar esse flick. Tipo, o crosshair placement dele, que é onde você coloca, onde você centraliza a sua mira, eu acho absurdo, mano. Essa música aqui tá mais dando sono do que tudo, velho. Olha esse clutch dele, velho. Tipo, a facilidade que ele tem pra acertar uns flicks é coisa de outro mundo, velho. É um cara que eu assisto bastante pra aprender, pra evoluir alguns posicionamentos, pra entender um pouco as tomadas de decisões que ele teve. E olha esse round, olha o que ele faz. Fácil, né, velho? Vocês estão vendo ali que tá 9 rounds, porque na China, na CDM, são 9 rounds, né? Então, é diferente um pouco das regras que a gente usa, aqui dos vídeos que vocês vêm eu postando aqui, dos SNDs, por exemplo, e do Control. O Control lá são 4 rounds, quem fizer 4 primeiro ganha, na verdade. E aqui, rapaziada, a gente vai assistir um vídeo com as melhores, os top 50 kills dele aí, né? Top 50. As partidas que ele mais teve 50 kills aí, as melhores partidas dele. Então, cara, dá pra ver bastante coisa, dá pra aprender bastante coisa com o homem. E agradecer mais uma vez ao Zenit pelo conteúdo muito, muito fera aí de estar postando. O Zenit sempre faz um conteúdo muito fera, fez inclusive um meu. Deixem aqui nos comentários se vocês querem ver, assistindo o meu vídeo dos melhores momentos de 2024. E que ficou bem legal, inclusive, do Zenit, que, né, mais uma vez, está aqui na descrição. Aqui, um gamezinho pela, se não me engano, CDSI. Power é um time da Filipinas, que é o segundo time ali, né, a segunda potência da Filipinas, que hoje se encontra o campeão mundial, né, que é a Elevate. Então a Stalwart vem de Scourge, FDX, AG, Shadap e Clove. E a Wolves vem com esse roster que é o de 2023, que eu tinha comentado, que é o roster que foi campeão do mundo. E aqui o Unian, o Zai jogando de BP na época ainda, o meta bem forte da BP. Essa R foi muito forte, né? Ela fez muito estrago por muito tempo. Ela era muito broken. Hoje em dia ela tomou alguns nerfs, mas... no competitivo foi banido os melhores attachments dela, que fazia ela ficar tão broken, que era, se não me engano, o cano e o attachment que ele colocava na boca da arma. O Zai por muito tempo jogou de Claw. O Zai por muito tempo jogou já, né, de Claw e de Pistol. Não lembro ver o Zai com outro operador sem ser esses, agora, né, vindo depois pro Equalizer. Mas se eu não tô enganado, em 2023 ele jogava de Claw também. Só que a Claw tem um problema, né, se você morre, a partir do momento que você puxa ela e você morre sem conseguir disparo e tal, normalmente os outros operadores caem pra 50, caem pra 80, 90%, alguma coisa assim. Mas a Claw cai pra 50, então você vai demorar muito mais pra conseguir pegar, sabe? E aqui, mano, esse foi um game muito fera, inclusive, que eu vou assistir depois na POV do PEG e vou mostrar pra vocês, que ele simplesmente faz um 51-42 com um PEG de KRM num Summit fazendo 66-39. Mas o foco aqui é o Zai, né? Mas, cara, foi sensacional. E bom, falando, o cara só joga bem na net, não sei o que, olha o que ele fez na LAN contra a X-Rock, tá? Se eu não tô enganado, isso aqui é um jogo de playoff já, ou final, se eu não tô enganado. A X-Rock já tinha ganho um SND, porque lá a série na CDSI, na CDM, é SDHP, SD Control, né? Na série, depois o Control vem depois de 3 mapas, né? SDHP Control, SDHP Control, SDHP SD Control, e aí termina no SD de novo, né? Tem um HP na série, se eu não tô enganado. E aqui ele já tá jogando de Equalizer, só que nessa época aqui já tinha sido banda BP e tudo mais, e tava na dúvida, né? Muitos times estavam na dúvida, pô, qual que é o meta? Será que é jogar de Oden? Será que é jogar de Type? Como que é? E aí eles introduziram aí a Type 19, cara, olha o que ele faz com a Type 19, porque junta a velocidade dele, e aqui ele já volta pra Equalizer, né? Aí a Type já junta pela velocidade dele de ser um sub absurdo, conseguir ganhar umas brigas absurdas de longe. E aí na LAN, olha isso daqui, que coisa maravilhosa, mano. Olha essa energia na LAN, saca? Estompando na LAN, é muito foda, velho. E as LANs que tem lá é outro nível, velho. E aí o cara na LAN me mete um 52-25, com 2.1 de KD, com 1.64 de rating.
Não tem muito o que falar se o cara não é o GOAT, né, velho? Bora agora, rapaziada, pro duo dele aí, que continua jogando. PEG, World Champion, tem, mano, Ring. Cara, vamos ver como que é esse cara jogando de SMG, AR12, o cara faz tudo, velho. Bora. E bom, rapaziada, voltamos aqui. Povzinha do PEG, cara, eu acho que é o duo, acho que é um dos duos mais fortes, né? Comenta aí embaixo aí qual que é os duos mais fortes do cenário competitivo hoje, que vocês conhecem, né? Muita gente coloca aí, por exemplo, o PEG e o Zai, mas a gente tem os duos do campeão do momento aí, né? Os campeões mundiais, que é o PEG, ó, é o PJ e o Yuppie, que são esse duo absurdo de SMG, esse combo absurdo. E falem outros duos que vocês conhecem, sei lá, Roxy Nono, por exemplo, da X-Rock, Mihawk Lucas, não sei. Coloquem aí os duos de vocês, eu quero ver o top 5 duos do momento aí pra vocês aqui no comentário. Então interajam, eu quero saber um pouco da opinião de vocês. Então bora pro vídeo, vamos ver o gamezão do PEG. Aqui mais um game da CDM aqui contra a MTG também, que é uma quarta. Na época era quarta, quinta força. Na real não, a MTG era bem mais baixo. A quarta, quinta força era SPG. A MTG era um time um pouco mais lá embaixo. E ele de KRM, cara, absurdo ainda, velho. Olha isso, mano. Olha o que ele fazia com a KRM, cara. Tipo, tudo bem que o spec deu uma bugada ali, mas olha o que ele faz, cara. É algo imoral, mano. Ele consegue ter um outslay absurdo, ele consegue ter uma pressão de mapa absurda, então... Aqui já é Champs, hein? Aqui já é Champs, se não tô enganado. Nossa. Olha o que ele faz com essa Fnatic. Sofri bastante contra ele no último Champs. Perdemos de 2-1 contra o Wolves. Foi um jogo bem duro contra eles. O PEG deu um outslay na gente absurdo. Nesse último Champions agora que teve em 2024, o melhor jogador da Wolves pra mim foi o PEG. Ele jogou muito. Ele fez, mano, fez estrago, fez chover nesse último game. Nesse último Champions, o Zay não tava tão do jeito que ele sempre foi. Não sei se era por causa de mudança de roles. Ele tava jogando de AR e Marksman. Se eu não me engano, acho que era AR Marksman ou AR SMG. Acho que era AR Marksman. Mas ele não tava puxando tanto da Sniper, ou ele não tava puxando tanto da SMG. Porque ele jogou por muito tempo de Odin. Mas o cara desse Champions, da Wolves pelo menos, foi o PEG, cara. Ele jogou muito. Que ficaram top 8, né? Eles perderam pros campeões do mundo, né? Na semifinal de baixo, nós jogamos contra a LG e classificamos na primeira semifinal, na terceira semifinal, e na quarta foi o Wolves e Elevate, e a Elevate ganhou. Aqui já é CDSI, tá? Contra a Godlike, time indiano. E agora vamos ver aqui o que eu tava falando da 12, vamos ver ele jogando com a 12 mais uma vez, só que nesse jogo que eu tinha comentado das 66 kills dele em cima da Stalwart. Aqui a gente consegue já ver um pouco da velocidade, né? O legal da KRM é que, como esse perk aqui, ó, o 5E, o baixa apressada, né, em português. É o speed up kill. Você mata um cara, você fica mais rápido. Então, de KRM, se você matar um cara, você vai ficar muito rápido. Tipo, você vai conseguir ter um speed velocity muito mais alto. Então é bizarro, te recompensa muito pela kill, sabe? Tipo, você mata o cara, você consegue ter uma velocidade absurda e já engatar uma sequência absurda, saca? Então é bem forte. Olha isso que ele faz, velho. A movimentação dele, ele tá... É época da BP. Dá pra perceber que as rolls ainda estavam sendo com 3 BPs, uma Fnatic e uma KRM. Na época não tínhamos ainda, pela velocidade, né? A BP era a melhor AR do jogo, disparado. Só que foi um pouquinho antes do Champs, algumas semanas antes do Champs, que foi banido, né? Os 2 attachments. Depois que acabou a CDSI, foi banido os attachments. E aqui você percebe que não tinha o SS, né? A sub predominante ainda era a Fnatic, mas a galera optava por jogar com 3 BPs, né? Porque era uma R que virava uma sub, né? E aí, no Summit, por exemplo, ao invés de colocar uma outra SMG, que o PEG nessa época era SMG 12, ele preferia jogar de 12 porque ele é absurdo de 12, velho. Hoje em dia ele não tá jogando mais, não, ele não tá usando mais essa role. Não sei por qual motivo, tem a Argus, né? Argus não, perdão, a HS, que é a nova 12 do momento aí no MJ. Eu sei que no BR ela já é bem famosa, já é bem usada. Mas ele tá como flex agora, ele tá de SMG e AR. Pra compor o roster e tudo mais. E aí eles têm 2 ARs fixos, né? Que aí seria o PEG em alguns mapas. O PEG, na verdade, né? Com os Sounds. E o Rise de SMG. O Iron Shark. Você gostaria de ver um vídeo falando sobre o Iron Shark, velho? Assistindo um pouquinho ele. Nossa, olha o Equalizer. Todos os que usam o Equalizer da Wolves conseguiram performar absurdamente bem, né? O Zai, quando tava, o PEG, olha o que ele faz, mano. Ele entra simplesmente pelo quadrado, olha o que ele faz. Aqui é tipo, o ponto tá totalmente pra eles. Ele tem uma 12, um sonho e um trophy, ele não tem nem... Nossa, ele não tá nem jogando de tactical, de survival training, né? Ele tá jogando de Dead Silence aqui, como vocês podem ver, ó. Aqui embaixo, aqui no meu mouse, no canto inferior direito, ele tá jogando de Dead Silence, que é pra você não fazer barulho, né? Enquanto você tá caminhando. Quando você tá andando, né? E
E no Summit, principalmente, é conhecido por ter muitas flashes, né? Por muitas granadas de luz. Então você fica cego o tempo todo no jogo. E ele não tá usando isso mesmo jogando de KRM, matando 60 e tanto, 66 kills de KRM, sem Tactical Survival Training, pra não tomar essas flashes, né? Porque ele reduz, ele inibe primeira granada de luz. O legal é, tipo, o time dele acabou de tomar um 2 down, né? O Star Wars pegou 2 kills e a Wolves pegou uma. Ele vem pelo quadrado sem controle de mapa praticamente nulo, só um cara somando pelo cinza, agora o Nian tá chegando pelo cinza, ele ganha essa kill do Scared, que não precisava ter essa kill, né, mas ele, mérito dele, o Nian já tá somando caindo do cinza, e ele simplesmente entra e breaka o ponto junto com o Nian, e, tipo, e vira isso, o FDX ainda conseguiu pegar 2, 3 kills e voltou pro cinza, ele consegue estacar no ponto e matar mais 2 caras, velho, bizarro, velho. As tomadas de decisões. Olha isso, esse pop swing, velho. Um slide voltando pra matar esse cara é muito rápido, velho. E olha a velocidade que ele fica depois que ele mata o cara. Essa daqui eu acho que é uma das melhores plays também dele. Que quando ele fica nesse P3 ali, velho, com a 12. Vai ser pro endgame que vocês vão ver o que ele faz no endgame, cara. Mais uma vez, popando o Equalizer aí com 24 segundos de HP. Flipou o spawn, pegando todo mundo nascendo. Nessa época, o Equalizer não tinha tomado nerf. O Equalizer, ele dava... Você recebia menos de... Tipo, 30% a menos de dano. Então, todo tiro que você recebia, 30% a menos. Hoje em dia, ele não é mais isso, ele tomou nerf. Agora é só, entre muitas aspas, só 20% a menos de dano. Então, o Equalizer é um operador que você tá tirando no cara. Por isso que vocês falam, nossa, o Equalizer não morre, não sei o que demora pra morrer. Porque ele toma menos dano. Né? Basicamente é essa a ideia. E aí, loucura ele ter ido até o final ali, porque ele perdeu o spawn flip, né? Tipo, ele deu o spawn bom do próximo ponto pros outros, mas eles, inclusive, ó, foi até um ponto que ferrou eles aqui no vídeo corta, mas ó, com esse tempo todo aqui, o time da Star Wars já tá nascendo pro lado bom, né? Porque esse aqui é o P3, o próximo aqui vai ser o P4. Star Wars já nascendo pro lado bom, eles já estão meio que, é um ponto muito importante, porque se você não gastou muito operador, ou se você tá recarregando seus operadores agora, é um momento muito bom pra você usar no P4, um operador explosivo, um operador pra ganhar um espaço, um Equalizer, alguma coisa assim, pra botar uma pressão, porque é muito monohill o P4. Se você conseguir estacar ele bem, você consegue filtrar e trazer muitos pontos. Por exemplo, ó, eles vão sair desse ponto aqui, ó, vamos ver até onde corta o vídeo. Ó, eles saíram com 185, mais ou menos isso. Eles vão pegar esses últimos 20 segundos aqui e vão somar os 200 pontos. A Star Wars tá com 128. Olha como que vai ser a virada. Por ele ter vindo pra cá e ter feito essas kills, pô, ele matou 5 caras, mano, foi lindo. Só que era tudo que mais ou menos a Star Wars queria, né? Não, claro, eles não queriam morrer, mas só que a Star Wars queria essas kills pra fazer com que eles tivessem... Eles queriam não só pegar essas kills, mas eles queriam sair do âncora e deixar o âncora para Wolves, deixar essa parte aí que a gente chama de âncora, que é o bloco do spawn, pra eles conseguirem nascerem melhor posicionado. E aí acontece isso, ele pega todo mundo, no final a gente vê que tá 200 a 130, a Wolves não consegue breakar, olha como que a gente vai voltar pro P1. A Star Wars tá bem setada, tá com um cara blocando o spawn aqui, o Shatap, 2 caras no HP. Então, ó, olha o que vai acontecer. Ele pega a kill, beleza. Olha como que eles voltam pro P1. Eles saíram do P3 com 200 pontos, 200 e pouquinho, 202. Então, voltando, passou um P4, passou o P4 inteiro. E eles estão 208 pontos, sabe? Tipo, foram big kills de todo. Não tô falando que o problema foi exatamente do PEG, mas foram big kills dele. Só que o spawn do P4 eles não conseguiram brecar, não conseguiram fazer nada. E aí, deu isso aí. Tipo, trouxe a Star Wars de volta pro jogo. Um jogo que tava um stomp, tava 200 a 120, 130. Virou um 200 a 180 disputando break de P1. P1 não é monohill, P1 é bagunça, briga, maluquice. E olha como que vai se desenrolar esse jogo. Olha como que o PEG tá tendo que se virar dentro do HP pra conseguir pegar essas kills, saca? E aí virou um jogo de 200 a 200, 230 a 200, que vai terminar no P3 ainda, porque a Star Wars vem forte pra esse P2. Mas esse P2 do PEG com a KRM, mano, e ele já tem... Mano, é o quarto Equalizer dele na partida, velho. Quarto ou quinto. Olha o que ele faz. Puxou um Equalizer, consegue de novo pegar essas kills, já ganhou o espaço. Agora ele conseguiu fazer, agora é o sonho. Você tá no P2, você conseguir nascer pro verde, porque se caso tudo dê merda, o spawn do verde, também que nesses 30 seconds eles não vão blocar aqui, que pelo conhecendo o jogo chinês, eles não vão ficar blocando parado lá igual 2022, com uma parada um cara dentro do verde, igual tá o 4 aqui, por exemplo, o Zai. Ele vai só correr pro ponto. Ele não correu pro ponto. Mas ele volta aqui, tá? Em minha defesa eu vou pegar a VOD e ele volta aqui, tá? Em minha defesa, ele volta. Ele volta pro HP. Ele volta pra dar clear no cara do verde e volta pro HP. Confia em mim. Porque eles perdem o spawn por isso. É que cortou bem na hora. O Zenith tá querendo acabar com o meu trabalho. Mas enfim. Enfim, que sensacional. Resumindo toda a resenha,
resumindo todo o esquema, olha o que o PEG vai fazer, mesmo depois do Zai ter largado aqui o âncora e tudo mais, né, ter largado o bloco, né, do verde. Eles perderam o spawn, o jogo se desenrolou no P2, ficou caos, né, ele foi refilar e teve as kills, né, pros dois lados, o jogo ficou 247 a 246. Seu time tá sem spawn, seu time não tem operador, seu time não tem nenhum tipo de kill streak, como por exemplo o 4 ali, que é o Shadap que tá tendo um Hellstorm. Tudo que você precisa é que o primeiro cara que entrar aí na frente consiga pelo menos matar um. O X-King matou 2, deu espaço pro PEG, e aí o PEG faz isso. Nossa. Nossa. Ele só precisava matar um. Ele só fez isso. Dá pra entender pela reação dos casters que isso foi absurdo. E aí vamos ver aqui um pouquinho de como ficou os stats, que eu mostrei lá no... assistindo um pouco do Zai. De 12, com uma shotgun de curta distância, ele fez 66 kills, 1.69 de KD com 1.92 de rating. Rating é mais ou menos a média de quanto que ele teve a mistura entre o impacto dele dentro do jogo, com kills, tempo de HP, kills mortes, tempo de HP e assistências, né? Essa é mais ou menos a importância dele no jogo, isso que eu quis... que dá pra ver. Será que a gente consegue ver o time que ele termina o jogo? Ele termina o jogo com quase 120 segundos de HP, velho. É muita coisa, cara. Muita coisa, mano. Muita coisa. PEG, mano, absurdo. Cara, é sensacional, mano. Então bora pro encerramento desse vídeo. Rapaziadinha, espero que vocês tenham curtido. Foi muito legal, é muito bom assistir esses caras. É uma coisa que eu faço sempre, tá aprendendo bastante com esses caras. A China em si é um espelho, né? A gente tem que estar tentando dar uma olhada e aprender muito com eles todos os dias. Tá tendo agora a CDM. Convido vocês a acompanharem aí. O Bryant tá sempre fazendo as streams. Um grande salve pro meu mano Bryant. Tá sempre fazendo as streams dos jogos. É um pouquinho mais cedo aqui pra gente no Brasil. Começam por volta das 7 da manhã, mais ou menos. Mas, cara, é muito fera acompanhar e aprender com esses caras. Basicamente é isso, mano. Deixem um like, se inscrevam, curta, compartilha. Live todos os dias aqui, ou quase todos. Estamos aí na correria. Vamos estar jogando agora dia 12 e 13, na verdade, de abril. Estaremos jogando o Qualify da Snapdragon Pro Series. O top 4, né? Estamos classificados pro top 4. E é isso, mano. Torçam pela gente. Vou estar fazendo IRL lá, junto com a galera. Me sigam aqui no YouTube, me sigam na Twitch também. Me sigam no Instagram, porque eu tô comentando, sempre postando bastante coisa lá. E avisando vocês quando que vai ter stream, quando não vai. É basicamente isso. Tamo junto. Beijo do loiro. Valeu, até o próximo vídeo. Calma, rapaziada, já vamos fechar o vídeo, mas antes eu preciso mostrar pra vocês uma nova parceria do canal, que este vídeo tá sendo, claro, patrocinado pela ExitLag. Bom, rapaziada, vou estar trazendo pra vocês aqui o ExitLag, que pretende entregar também uma melhora de conexão, uma rede muito mais instável, uma perda de pacote muito menor, quase nula, e vai fazer com que seu jogo seja, a sua experiência no jogo, claro, vai ser muito mais divertido. Basicamente, o ExitLag, ele vai alterar o caminho que seus dados vão estar seguindo, buscando por rotas muito mais rápidas e com muito menos congestionamentos. Pro mobile, ele vai funcionar da forma que é bem parecida com o que a gente já conhece no PC, só que algumas adaptações, claro, para vir pro mobile, para facilitar e para ser perfeito do jeito que ele é pro PC. Bom, a ideia do ExitLag é, claro, reduzir o lag e ter uma melhor conexão, mas por favor, não acham que isso vai ser mágica. O ExitLag, ele não vai mudar seu ping de 80 para 10, tá? Mas só que ele vai conseguir estabilizar sua conexão muito melhor. Se você não mora no servidor mais próximo, por exemplo, nos melhores servidores do Procod Mobile, que seria São Paulo, Rio de Janeiro, coisas assim, ou para jogos eletrônicos no modo geral, sua conexão não vai ser 5 de ping, igual vocês veem na minha live. Não comprem achando que isso vai fazer milagre. Confiram primeiro qual provedora de internet de vocês, se vocês têm uma internet que consegue atender ao que vocês estão buscando. Então isso aí não vai fazer milagre, mas só que ainda assim vai conseguir ajudar muito melhor na sua perda de pacote, que caso você tenha, se você mora distante do servidor, deve ser gigantesca, então ele vai conseguir estreitar esses caminhos e fazer com que ela seja muito mais produtiva e muito melhor para você, e a sua experiência seja muito mais satisfatória. Ele vai deixar uma estabilidade na sua conexão muito melhor. Então se você joga com 80 da média ali, 80, mas só que seu ping fica variando para 100, fica caindo para 50, ele vai tentar encontrar o meio termo e vai tentar achar uma média para ficar algo confortável dentro da sua rota, dentro das suas condições. Não tentem achar que porque você joga fora do servidor de São Paulo, distante do servidor de São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas, sua conexão vai ser de 5, 10, 20, 30 de ping, mas a forma que a ExitLag vai fazer vai ser com que ela estabilize, melhore, mas só que ela não faz milagre, então lembre-se disso. Basicamente, o ExitLag tem muitas boas vantagens, claro, né? Eu tô usando ele bastante já para meus treinos, senti que pra mim, mesmo morando em São Paulo, foi algo que me ajudou bastante, ele vem me ajudando também, vem estabilizando minhas conexões, tava tendo alguns tipos de problemas com a minha provedora em questão de variações de ping, alguns momentos de perda de pacote. O problema que tava mais incomodando era a parte da perda de pacote, que o ExitLag veio me salvando. Então, caso vocês queiram usar 3 dias grátis aí para fazerem um teste, o link vai estar aqui embaixo. Caso
caso vocês queiram dar o upgrade e continuar utilizando por mais tempo, claro, tem as assinaturas, usando o cupom LUCASIN, façam o que o coração de vocês mandarem, o que vocês se sentirem confortáveis a fazer. Mas lembrem-se, mais uma vez repetindo, é sempre bom enfatizar, o Exit Lag não vai fazer milagre, mas ainda assim, a melhor opção para melhorar a qualidade e o desempenho e a sua experiência com perda de pacote, instabilidade, a conexão tá ruim, a sua rota tá ruim com o game, o Exit Lag é a melhor opção. Não tem dúvida, vá do Exit Lag. Bom, e aí, vocês já testaram o Exit Lag? Já testaram o Exit Lag Mobile? Me contem aqui a experiência de vocês aqui embaixo. Eu quero saber o que vocês já experienciaram, já vivenciaram com isso. Então, Lucas aí, pode finalizar o vídeo. Pra cima, até daqui a pouco.